Bom, início na aula de hoje, a gente vai falar sobre biodiversidade e sustentabilidade. Bom, todas as ações humanas causam alterações no ambiente. Bom, entre as atividades que podem gerar sérios impactos ambientais e sociais estão o desmatamento para a construção de moradias e estrada. Bom, a caça, a pesca e a coleta de parte das plantas, como frutos, flores e sementes. Todas essas ações estão relacionadas com a alteração do meio ambiente pela ação humana. Bom, para evitar que essas ações esgotem, os recursos naturais, é preciso planejar a melhor maneira de utilizá-los. Bom, esse tipo de planejamento, pessoal, é que se preocupa em atender às necessidades da geração atual, sem prejudicar, as necessidades das gerações futuras. É chamado de desenvolvimento sustentável. Tá? A gente vai ver alguns exemplos de atividades sustentáveis no decorrer dos slides. Bom, o assunto do teste. As primeiras ideias evolucionistas, tá? Evolução, as ideias de Lamarck, evolução, as ideias de Darwin, evolução da origem das espécies até as espécies atuais, biodiversidade e sustentabilidade. Lembrando que no livro de vocês, o livro novo, o assunto da biodiversidade e sustentabilidade vai cair até a página 97, tá? Só até a página 97.
Reforçando, o nosso assunto de hoje é sobre biodiversidade e sustentabilidade. Aqui a gente vai saber qual a importância da biodiversidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a proteção da biodiversidade, tá? A gente vai conhecer as unidades de conservação, unidade de conservação de proteção integral, unidades de conservação de uso sustentável, tá? Isso tudo dentro desse slide de hoje. Vamos começar pela importância da biodiversidade. Bom, a biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos existente em determinado lugar ou no planeta como um todo. Bom, a enorme biodiversidade, que observamos nos diferentes ambientes da Terra se desenvolveu durante bilhões de anos no processo de evolução, como estudamos no capítulo anterior, certo? Ao longo desse processo, muitas espécies desapareceram, ou seja, foram extintas. Bom, em certos momentos da história, ocorreram a extinção em massa, ou seja, muitas espécies elas foram extintas em um curto período de tempo, ou seja, em tempos geológicos, O termo utilizado é o termo geológico.
Bom, uma espécie é considerada extinta quando já não existe na natureza ou em cativeiro, tá? Como mostra a figura aí abaixo. Já uma espécie é considerada extinta na natureza é aquela encontrada apenas em cativeiro. Bom, para muitos cientistas, atualmente, né, está acontecendo mais uma extinção em massa na história da Terra. Muitas espécies estão desaparecendo em um ritmo cerca de 100 mil vezes mais rápido do que da extinção natural. Esse tipo de extinção se deve aos fatores de evolução biológica, né, como a seleção natural, que a gente estudou já sobre isso. Bom, e acontece, em geral, em um ritmo mais lento do que da extinção em massa. Bom, a extinção atual, né, vem sendo provocada pelo ser humano, principalmente por meio da destruição dos ambientes naturais, como as florestas e campos. Bom, no lugar, né, da vegetação original estão sendo construídas estradas, cidades e fábricas e estabelecimentos estabelecimento assim de cultivos e pastagens, tá? As atividades de exploração dos recursos naturais, como a extração de madeira e de minérios, também resultam no prejuízo das características originais do ambiente. Bom, essas atividades, elas provocam, né, retirada da vegetação, morte dos animais nativos dali, da região, erosão do solo, né, poluição da água e entre outras consequências. Bom, além disso, os ambientes naturais também vêm sendo prejudicados por outros fatores, tá? Pelo aquecimento global, agravado pela queima de combustão fósseis, que é o carvão, né, das queimadas e petróleos e derivados. Bom, nas fábricas e nos veículos, pela emissão de gases provenientes das queimadas das florestas e também da criação de gado. Bom, pela exploração comercial excessiva, como a caça e a pesca indiscriminada e pela poluição do ar, da água e do solo, certo? Bom, outro fator que vem causando impactos importantes é a introdução da espécie invasoras. Bom, essas espécies invasoras são espécies que de um determinado lugar, né, que não são levadas para outras regiões e por não terem predadores naturais nas áreas, os quais são levados, proliferam, né, e competem com a espécie nativa por recursos para manter a sua alimentação, né, os recursos para a sua sobrevivência, no caso. Além de poder, né, predá-las ou parasitá-las. Bom, essas espécies elas podem ser intencionalmente introduzidas pelo ser humano, né, para fins econômicos ou acidentalmente, tá, transportadas aos novos locais.
Bom, as outras consequências do desaparecimento das espécies de plantas e de animais, por exemplo. Bom, as interações, né, dos organismos com outros seres e com o ambiente são importantes para o equilíbrio daquele ecossistema, do ecossistema, tá? Assim, quando espécies elas são eliminadas, esse equilíbrio é ameaçado e as características do ecossistema são comprometidas, podendo prejudicar muitas outras espécies. Bom, além do desaparecimento de organismos, nos tira a chance de conhecer mais sobre a natureza e de aproveitar, né, substâncias potencialmente úteis à humanidade. Em cerca de 25% dos medicamentos, há uma ou mais substâncias extraídas de plantas, fungos, bactérias e animais, ou produzidos, né, a partir da substância desses organismos. Por fim, com a extinção das espécies, perdemos parte da beleza presente na diversidade de vida e diminuindo nosso contato com a natureza, né? Que, entre outras coisas, é a fonte de criatividade, de produção artística, de lazer e de recreação, tá? Por isso, ao preservar os ambientes e a biodiversidade, também preservamos a nossa saúde física e mental. Bom, a destruição dos ecossistemas naturais coloca em risco também a sobrevivência das populações humanas que dependem diretamente dos recursos disponíveis nesses ambientes, que é o caso que são chamados os povos e comunidades tradicionais, tá? Grupos com hábitos culturais artísticos que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas gerados e transmitidos pela tradição, tá? Além das comunidades indígenas, onde os quilombolas, né, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, pantaneiros, jangadeiros, caiçaras e entre outras, tá? As comunidades tradicionais, elas detêm, né, um rico patrimônio cultural que inclui práticas de manejo dos recursos naturais que podem ser valiosos na preservação dos ecossistemas, tá? Bom, proteção da biodiversidade. Diante do aumento da destruição da vegetação nativa e da maior ocorrência de extinções nas últimas décadas, foi necessário criar, né, algumas medidas para proteger a biodiversidade. Entre essas medidas estão o combate ao desmatamento ilegal, bem como a fiscalização do corte de árvores para extração de madeiras. As autoridades elas devem verificar se a extração está sendo feita em uma área específica e se não está sendo respeitando, né, os direitos das comunidades locais, as leis trabalhistas e as legislação ambiental. Bom, para a preservação da biodiversidade é preciso também combater a biopirataria, ou seja, o envio ilegal de plantas e animais e outros organismos para países estrangeiros interessados em utilizar esses recursos naturais para desenvolver medicamentos, né, cosméticos e outros produtos. Uma forma de evitar a biopirataria é criar leis que regulamentam a exploração da biodiversidade e fiscalizar o cumprimento dessas leis, né? Também é preciso estimular pesquisas, né, científicas locais com esses recursos naturais. Bom, a criação, né, de áreas naturais de proteção ambiental tem sido adotada no mundo como uma das principais estratégias para a conservação da natureza e a manutenção da biodiversidade. Essas áreas elas visam preservar o equilíbrio ecológico
que permitem sobrevivência de todas as espécies, inclusive da espécie humana, tá? A gente vai conhecer a seguir as principais áreas de conservação da natureza, pelo menos algumas dessas áreas. Bom, unidades de conservação. Bom, as unidades de conservação são áreas naturais com restrição de uso regulamentadas e protegidas por lei. Tá? O objetivo principal é conservar e valorizar os recursos naturais, como a biodiversidade e as fontes de água. Bom, além de beneficiar algumas comunidades tradicionais que dependem diretamente dos recursos naturais, as unidades de conservação beneficiam, todas as sociedades, uma vez que os ambientes naturais são importantes para o fornecimento de água, tá? O controle da poluição, a conservação do solo e entre outros. Há dois tipos principais, de unidades de conservação. A primeira é as unidades de conservação de proteção integral, tá? Não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo, nem coleta ou qualquer destruição dos recursos naturais. E a segunda é as unidades de conservação de uso sustentável, é aquela que permite a exploração econômica dos recursos naturais, desde que é realizada de forma planejada e sustentável. Deve ser economicamente viável, socialmente justa e manter a biodiversidade do local e seus recursos renováveis.
Bom, agora a gente vai conhecer algumas unidades de conservação de proteção integral. Bom, a maioria das unidades de conservação de proteção integral não permite atividades que envolvem consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, tá? A gente vai ver as categorias dessas unidades de acordo com a Instituição Brasileira de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. A primeira é a estação ecológica, tá? Que são os espaços para pesquisas científicas e tem como objetivo preservar a natureza. Bom, as pesquisas só podem ser conduzidas com autorização prévia de acordo com um regulamento específico. Nesses locais não é permitida a visita pública, exceto com objetivo educacional, como mostra aí a imagem que é a vista da área de manguezal da Estação Ecológica de Guanabara, tá? Bom, a segunda é as reservas biológicas. Bom, tem como objetivo preservar integralmente a diversidade biológica, sem interferência humana ou modificações ambientais. São permitidas intervenções restritas para, por exemplo, restaurar o ecossistema original e preservar a biodiversidade. É proibida a visita pública, exceto com objetivo educacional e de pesquisa científica, sendo necessário obter autorização prévia.
terceiro são os parques nacionais, né, que tem como função principal a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, a beleza natural, né? Neles são permitidas pesquisas científicas com autorização prévia, tá? As atividades de educação ambiental e turismo ecológico, desde que seja respeitada, né, as normas estabelecidas. A quarta são os monumentos naturais, né, que preservam sítios naturais raros de beleza natural, enquanto as unidades mencionadas anteriores são todas de áreas públicas. Os monumentos naturais podem estar em áreas particulares, né? Os proprietários devem seguir as normas para a utilização dos recursos naturais. Assim, estes não concordarem com as regras estabelecidas pelo órgão ambiental, a área deve ser desapropriada. A visita pública também deve seguir as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela administração da área. Bom, e o último é o Refúgio de Vida Silvestre, que é conhecido como RVS. Tem a função de proteger os ambientes naturais que seguem condições de sobrevivência ou reprodução de espécies locais ou migratórias, tá? Nessa categoria de locais, nessa categoria de unidade de conservação, podem ser incluídas as áreas particulares. A visitação pública e as pesquisas científicas, elas são permitidas, sempre condicionadas pela autorização dos órgãos responsáveis e pelo cumprimento das normas. É o caso do RVS da Mata dos Muruquis, tá?
que é habitada pelo muruqui, o maior macaco da América. Esse animal é encontrado na Mata Atlântica e se alimenta de folhas de plantas que só existem nesse ambiente. A sobrevivência do muruqui está ameaçada pela caça e pela destruição do seu habitat, tá? Outro exemplo, né, é o RVS da Ilha dos Lobos, tá? Que abrigam lobos marinhos, leões marinhos, focas e uma grande diversidade de aves, como mostra aí na figura. Bom, a próxima unidade é a unidade de conservação de uso sustentável, tá? Que a gente vai ver algumas. Além das unidades de conservação do uso sustentável, de forma geral, permitem a coleta e uso dos recursos naturais, desde que seja assegurada a renovação desses recursos, além de permitir a ocupação humana, tá? A gente vai ver as categorias. A primeira é as áreas de proteção ambiental, que é o APA. São áreas extensas nas quais é permitida a ocupação humana desde que haja o uso sustentável dos recursos naturais e proteção e conservação da flora e da fauna dos recursos estéticos ou culturais da região. A utilização da área, seja para o uso de recursos naturais ou para visitação pública e pesquisa científica, está sujeita às regras específicas, tá? As terras que compõem as APAs podem ser públicas ou privadas, tá? A APA tem como objetivo proteger o ambiente, tá? E espécies ameaçadas de extinção e manter as comunidades tradicionais integradas ao seu território, tá? A APA da Piaçambu, no município de Piaçambu, é uma unidade de conservação de uso sustentável federal que abriga ecossistemas de restinga, dunas e manguezais. Outro exemplo é o APA de Caiçuçu, né, no município de Paraty.
uma unidade de conservação federal que abriga a comunidade de caiçaras, quilombolas, indígenas de etnia guarani que vivem nas terras indígenas de Araponga e Paraty-Mirim. Bom, o outro exemplo de unidade de conservação sustentável é a Flora Nacional, que é a FLONA, né? É uma área com cobertura florestal de espécies predominantes nativas em terras públicas. Na FLONA, são permitidas a visitação e a pesquisa científica. E um dos objetivos dessa categoria, né, de unidade de conservação é descobrir métodos de exploração sustentável de florestas nativas, tá? As comunidades tradicionais que vivem na área podem permanecer participando do plano de manejo da unidade, tá? A Flona do Araripe APOD foi a primeira unidade de conservação criada no extremo sul do Ceará, na Chapada de Araripe, tá? Com o objetivo de manter as fontes de água do semiárido e barrar o avanço de desertificação do Nordeste. Tá? A Chapada de Araripe e do APOD são conhecidas como duas grandes cisternas, né, que captam água durante a estação da chuva, liberando-as para a flora e fauna e para as comunidades sertanejas ao longo da estação da seca. Tá? As comunidades locais elas realizam o extrativismo sustentável do pequi, látex e outros produtos. Também há atividades de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica.